Olá, começa agora o Inteiro Teor. Eu sou Adriana Dutra e trago para você uma edição temática sobre meio ambiente. Acompanhe uma reportagem sobre a situação dos animais silvestres no Brasil e o IT Notícias especial abordando o tema exploração mineral. Não sai daí! Futuro de animais afastados de seu habitat natural é decidido pela Justiça Federal. No IT Notícias, decisões do TRF da Primeira Região sobre mineração ilegal. É a partir de agora, fique com a gente. O tráfico de animais silvestres é um assunto sério e que movimenta muito dinheiro de forma ilegal em nosso país e em todo o mundo. E esse tráfico, aliado ao desmatamento e ao crescimento das cidades, fazem com que animais silvestres sejam cada vez mais encontrados em áreas urbanas e se exponham a riscos, como atropelamentos. A atenção aos projetos de expansão das cidades, de forma a minimizar os impactos na fauna, é uma necessidade, assim como a conscientização da importância de não manter animais silvestres em cativeiro sem autorização, o que é crime. Muitas vezes é a Justiça Federal que tem que decidir sobre o futuro desses animais. Confira com Rafael Braga. Essas imagens, feitas no Distrito Federal, que mostram o resgate de espécies do Cerrado pela Polícia Ambiental, estão se tornando cada vez mais comuns, devido, principalmente, ao aparecimento mais frequente dos animais silvestres nas cidades. Na maioria das vezes, esse aumento tem relação com a diminuição do habitat natural desses animais, que então se deslocam para as áreas urbanas. É o que explica o Coronel Fábio Pereira, comandante da Polícia Ambiental do DF. A área urbana ela vem se expandindo. As áreas naturais de cerrado automaticamente vêm sendo reduzidas. E a gente tem que entender que a nossa concepção humana em relação a esse meio ambiente urbano não é a mesma concepção que os animais têm no meio in natura. Então os animais eles não sabem ver uma placa na rodovia, eles não entendem os carros, eles não entendem os prédios. Toda essa proximidade tem aumentado riscos para os animais silvestres no Brasil. O atropelamento, por exemplo, é a principal causa de morte de animais, superando caça ilegal, desmatamento e poluição. São 15 animais mortos por segundo e até 475 milhões por ano, segundo projeção do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, em Minas. Por isso, a importância de saber como acionar a polícia no caso de animais encontrados em áreas urbanas e adjacências. Geralmente os acionamentos são via 190, que é o canal de acesso à sociedade, para a sociedade junto à Polícia Militar como um todo. Então o nosso centro de operações irradia para o nosso batalhão quando é um crime ambiental em geral. No Distrito Federal, os animais resgatados são encaminhados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA, como explica a veterinária-chefe da unidade do DF. A gente recebe todos os animais que vêm de apreensões, tanto federais, quanto estaduais e municipais, quanto resgates também feitos por entes governamentais. Pessoas físicas também podem fazer resgates e trazer para os CETAS. Todos esses animais do DF e do entorno a gente recebe e a nossa função principal é reabilitar esses animais para soltar em vida livre. Em todo o Brasil, são 24 centros como este, que recebem variadas espécies de animais de acordo com a região. Os animais mais comuns que são recebidos, avaliados e tratados na unidade, que fica em pleno cerrado, são as aves. A gente recebe araras, periquitos, papagaios, periquitos de encontro, passeriformes menores também, então tem coleirinho, baiano, os rapinantes, então a gente tem as corujas, a gente tem os falcõezinhos, a gente tem coruja orelhuda, então tem os rapinantes, gaviões. E aí a gente passa para répteis, aí a gente recebe serpentes, a gente recebe cágados, jabutis.
E aí vem os mamíferos, saguis, macacos no geral, cachorro do mato. E, segundo a analista ambiental, o tempo de reabilitação desses animais não varia somente de acordo com a espécie, e sim do indivíduo. Tem indivíduos que ele tem uma propensão muito maior para se adaptar à vida livre. Então, quando você coloca ele frente a alguns desafios, ele responde muito mais rápido. Alguns não, alguns são mais retraídos. Quando você coloca para conviver com os outros da mesma espécie, eles enfrentam alguns problemas de adaptação. Isso acontece porque os animais silvestres não são pets e sofrem as consequências do cativeiro. Por isso, a criação desses animais sem autorização é crime, previsto no artigo 29 da Lei 9.605 de 1998. Pela Lei de Crimes Ambientais, animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. A advogada Juliana Malafaia explica as penalidades às quais o infrator está sujeito. A legislação ambiental, regulamentada pela Lei 9605, ela diz que é crime manter em guarda animal silvestre. Então é uma pena prevista na lei de 6 meses de detenção até 1 ano, mais aplicação de multa. E além disso, existe também uma previsão de uma penalidade administrativa. É isso mesmo. Além de caracterizar um crime, o infrator pode ser multado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O valor pode ir de 5 a 500 mil reais. Mas, algumas vezes, a Justiça considera razoável extinguir a multa aplicada, como no caso de conduta que não afeta potencialmente o meio ambiente. Uma decisão nesse sentido, da 7ª turma do TRF1, extinguiu multa de 10 mil reais aplicada a uma mulher por manter em sua casa 2 periquitos sem autorização. O IBAMA alegou que a Lei de Crimes Ambientais prevê que os animais silvestres criados em cativeiros irregulares devem ser ou soltos no seu habitat natural ou, pelo menos, entregues a jardins zoológicos ou criadores autorizados. Mas, ao analisar o caso, a desembargadora federal Gilda Guimaringa Seixas, relatora do processo, considerou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TRF1 no sentido que, no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, dependendo das circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Por isso, como não ficou provado que a mulher cometeu a infração para obter vantagem financeira, nem que o pássaro apreendido integrasse a lista de espécies em extinção, e ainda considerando não ser a reincidente e que os animais foram encontrados muito bem cuidados, a Justiça entendeu que a multa aplicada é inadequada para este caso específico, além de desproporcional, tendo em vista o nível de escolaridade e a situação econômica da acusada. Desde 1934, qualquer substância mineral explorada em território nacional, seja ouro ou areia, pertence à União. Atualmente, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, é o órgão encarregado de gerir e fiscalizar as atividades de mineração no Brasil. A ideia é que o aproveitamento dos recursos minerais seja realizado de forma racional, controlada e sustentável, minimizando os danos ao meio ambiente, como contaminação do solo e da água, desmatamento, degradação da paisagem, redução da biodiversidade, além da geração e destinação inadequada de resíduos. Por isso, a atividade de exploração mineral depende de prévio licenciamento ambiental. Muitos casos de mineração ilegal são julgados pela Justiça Federal. Acompanhe alguns deles com William Nascimento. Um empresário que extraiu areia ilegalmente em Tocantins terá de ressarcir os cofres públicos em pouco mais de R$ 38 mil. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
A extração e comercialização da areia teriam ocorrido sem a devida autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, que à época seria o responsável por autorizar a atividade. O empresário já havia pedido a licença para a exploração dos recursos naturais, mas na data da fiscalização ainda não havia sido analisada. A desembargadora federal Daniele Maranhão considerou que a prática extrativista, sem a devida licença pelo órgão competente, poderia trazer impactos econômicos e sociais às gerações atuais e futuras, por se tratar de um recurso escasso e finito. Mantida a condenação de um garimpeiro pela extração ilegal de ouro em Serra Dourada, zona rural de Pontes e Lacerda, que fica em Mato Grosso. O réu chegou a recorrer ao tribunal, querendo ser absolvido com base no princípio da insignificância. Mas, tendo em vista o caráter de indisponibilidade dos bens pertencentes à União, como é o caso do ouro, não cabe a aplicação desse princípio. O réu terá de cumprir 1 ano e 2 meses de detenção pela retirada de quase 3 quilos de minério sem a devida licença. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A Justiça Federal em Roraima garantiu que o valor de mais de 10 milhões de reais arrecadados por meio do leilão de 200 toneladas de cassiterita extraída ilegalmente da terra indígena Yanomami seja destinado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e à União. A decisão foi dada em ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Mineração, que pretendia receber os valores levantados com a venda. O entendimento levou em conta que a Constituição Federal proíbe o garimpo em terras indígenas, salvo em casos especiais e desde que sejam disciplinados por lei específica. E mesmo nesses casos, a população indígena deve ser beneficiada pela extração. Agora, com a decisão, assim que os recursos forem disponibilizados, a União e a FUNAI terão 30 dias para apresentar ao Poder Judiciário um plano de aplicação dos valores obtidos em favor da preservação do território indígena Yanomami, bem como em ações de combate ao garimpo ilegal na região. O próprio leilão da cassiterita também só foi realizado após decisão da Justiça em janeiro deste ano. A cassiterita é o principal mineral rico em estanho e é usado na produção de tintas, plásticos e fungicidas. A gente termina por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana. Vamos continuar falando de meio ambiente e muito mais. Continue acompanhando as novidades da 1ª Região no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu te espero. Tchau!